E as pessoas às vezes não estão observando. Segundo a luz da Bíblia que você leu, quem é que pode perdoar pecado só? Exatamente. Agora olha só, por que então que somente Deus pode perdoar pecado? Sabe por que somente Deus pode perdoar pecado? Porque somente Deus pode pagar aquilo que o pecado exige. E para pagar aquilo que o pecado exige é a morte de alguém que não tem pecado. Como que um pecador vai pagar por outro pecador se ele também está na dívida? Para sanar a dívida de alguém tem que ser alguém que não tenha dívida ou que tenha condições de cobrir aquela dívida. Nós temos uma dívida que é o pecado. Como é que outro pecador pode vir pagar o meu pecado se ele também está devendo? Para pagar o preço do pecado, somente um Deus. A Bíblia diz em Salmos capítulo 51, no versículo 5, que Davi diz assim, ó, na iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque o pecado passou de um homem para todos os homens. E todos os homens que nascem através de uma reprodução humana, ele tem a tendência do pecado. Não que a criancinha esteja pecando, um anjinho ali puro, mas nascemos em pecado. Bom, então, Jesus também não poderia, porque ele também foi gerado de uma mulher, mas agora, quando você acompanha no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, está escrito lá desse jeito, ó mulher, o Espírito Santo vai vir sobre ti, e o que há de nascer de ti é do Espírito Santo, e lhe colocarás o nome de Jesus, porque ele vai ser o Filho de Deus. Então Jesus não nasceu numa reprodução natural de seres humanos. Aquilo que veio de Maria foi por causa que o Espírito de Deus, que é a verdade, não tem pecado, colocou dentro dela. Por isso que Jesus não tem pecado. E Lúcifer estava feliz, é um dos próximos estudos que nós vamos ver. E Lúcifer estava fazendo de tudo para que esse Jesus pecasse. Porque se ele pecasse, como que ele poderia morrer para nos salvar? Como que um pecado pode pagar o outro? Não tem como. Então, é por isso que somente Deus pode perdoar pecado. Porque só ele pode pagar o preço que o pecado exige. Veja só o que diz ali. Agora, olha só, nós aprendemos os pilares da verdade, certo? Então vamos lá, recapitulando. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, certo? A Bíblia é a verdade, os mandamentos é a verdade. Agora, olha só o que diz a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 4. Me acompanha lá, 18, 4. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Se eu não estou enganado, eu faço umas anotações aqui, depois eu me perco, tá? 18, 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participares de suas pragas. Retirai-vos dela o quê? Lembra lá que nós lemos em Daniel 8? E ele vai lançar a verdade por terra e o que fez prosperou. O que é a verdade? Nós aprendemos o que é verdade, 5 colunas da verdade, aprendemos. E ele vai lançar tudo isso por terra e o que fez prosperou. Então, se você acredita, ou se estão fazendo você acreditar numa filosofia de vida, ou em uma doutrina, em que, olha só, as 5 colunas da verdade. E nós lemos também em João capítulo 16, versículo 3, estava dizendo mais assim, e o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. Não é a verdade por um terço, a verdade em parte, é em toda a verdade. Olha aqui toda a verdade ó, que nós aprendemos na Bíblia. Você acredita que Deus é a verdade? Tem ele como crença? Amém. Você acredita que Jesus é a verdade? Amém. Você acredita que o Espírito Santo é a verdade? Amém. Você acredita que a Bíblia é a verdade? Amém. Então tá indo bem. Você acredita que os mandamentos é a verdade? Aí já, isso é coisa do antigo, já não precisa acreditar. Opa! Ó, capítulo 18, versículo 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não ocorra nas suas pragas. Retirai-vos dela. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara, hein? O Espírito guiará em toda a verdade, não só em 4. Tem gente que acredita que Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito é verdade, mas não acredita que a Bíblia e os mandamentos são verdade. Ó, aí já são 3.
não é toda a verdade. Então, se não é toda a verdade, tá aí, fica a dica da Bíblia. Sai dela, povo meu. Só pode estar se for em toda a verdade, porque o Espírito guia em toda a verdade. Agora veja, aos 5 pilares ali. Agora veja só, se você deseja ter a verdade de Deus restaurada em seu coração, meu amiguinho, então preste atenção. Se você deseja ter a verdade de Deus em seu coração, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 5. Se não falhou aqui a minha memória, deixa eu conferir antes, né? Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, quem? Jesus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ei, segundo a Bíblia, Jesus foi aperfeiçoado, não pecou. Recebeu a perfeição e a autoridade para ser o autor da vida eterna, da salvação eterna. Para quem? Segundo a luz da Bíblia. Para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Olha, você é uma pessoa atenta aí na Bíblia, hein? Parabéns, está no caminho da verdade. Então a salvação eterna é para quem obedece. A salvação eterna é para aquele que não quer receber a adoração de Deus. A salvação eterna é para aqueles que acreditam que só Deus pode perdoar. A salvação eterna realmente é para quem obedece. O autor da salvação eterna para quem obedece, para quem não lança as verdades de Deus por terra, para quem não usa a mesma artimanha do inimigo, lançar as verdades de Deus por terra. Deus é amor, só Deus pode perdoar pecado e só Deus pode receber adoração. Isso é tão sério, que depois você acompanha em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 8, quando o apóstolo tenta se curvar, ajoelhar aos pés do anjo, e o anjo diz que ele não pode fazer aquilo, porque ele tem que adorar somente a Deus. Ó, prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. Prostrar-se diante de alguém significa dar uma adoração a alguém. No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 25, vem um líder de 100 soldados, um centurião chamado Cornélio, e ele tenta se prostrar aos pés de Pedro. E Pedro levanta ele, diz: não faça isso, porque eu sou homem, deve adorar somente a Deus. E Satanás, lá na tentação do deserto, que nós lemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 9, ele disse para Jesus: dar-te-ei todos os reinos deste mundo, se você se ajoelhar, se prostrar e me adorar. Será que existe alguém que está aceitando que as pessoas se prostrem diante da criatura? É um ato de adoração, é lançar a verdade de Deus por terra. Mas eu fico muito feliz, porque você não faz parte dessas pessoas que lançam a verdade de Deus por terra. E eu vou deixar para finalizar um grande finale com as palavras do Senhor Jesus Cristo. No Sermão da Montanha ele fez as bem-aventuranças, umas 9 bem-aventuranças, e ele diz assim, Mateus capítulo 5, no versículo 6, ele disse assim, bem-aventurado ou feliz, tá? Feliz ou bem-aventurado aquele que tem fome e sede da verdade, porque será saciado. Você tem fome e sede da verdade? 5 colunas da verdade. Porque o inimigo de Deus está pegando a verdade e lançando por terra. E as pessoas hoje estão acreditando em meia verdade. E se é meia verdade, então é uma mentira, porque ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Nele não está a verdade. Ele sabe da verdade. E ele não se firma na verdade. Para existir uma mentira, automaticamente precisa existir uma verdade. Porque senão como vamos ter o padrão? Então, bem-aventurados aqueles que têm vontade da verdade, porque serão saciados. E você é uma dessas pessoas, sabe por quê? Porque você está aí neste momento, parou um pouquinho para dar esse tempo para Deus. Eu vou fazer uma oração para você agora. Querido Deus, muito obrigado por essa pessoa que está aqui agora, parando este momento, para escutar um pouquinho sobre a verdade da Bíblia.
Somente o Senhor é Deus digno de adoração. Somente o Senhor pode perdoar pecado. E Deus é amor. Que o Senhor abençoe essa pessoa de uma maneira muito especial, para que ele tenha sempre essa vontade, esse espírito de aprender a verdade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que a paz de Deus, que ultrapassa, transcende, excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Ó, mente e coração. Coração e mente estão linkados. Deus te abençoe.